é, Pode falar, pode ficar à um vontade. dos, um dos macetes que o senhor passa no concurso é quando vem uma questão de texto, de interpretação de texto. Um dos seus vídeos o senhor falou assim, tipo, lê a questão antes, né? Que você já fica, como é que eu posso dizer? Ah, ciente de que tá pedindo, às vezes as próprias questões ali tá pedindo assim, acredito mais claro. Aí eu leio a questão e vou para o texto. Isso, perfeito. Para quando você estiver lendo o texto, você já perceber, não, ó, a questão fala sobre isso, então já vou ficar atento a essa passagem aqui do texto. Isso é muito bom, porque se você lê o texto sem saber o que está sendo cobrado daquele texto, aí quando você, de repente, se deparar com a questão, você não se atentou a nenhuma passagem do texto. Então, quando você já leu o enunciado da questão, você já leu o texto atento àquelas passagens. Ah, então o texto está pedindo a ideia principal. Então, qual é a ideia principal do meu texto? Entendeu? Então, é sempre bom a gente primeiro ler o enunciado da questão para poder a gente ler o texto. Como eu vou fazer agora, por exemplo? Então, pessoal, boa tarde a todos e todas que entraram agora já no finalzinho. A gente estava conversando aqui Boa enquanto... tarde. Boa tarde, Alice. Tudo bem, minha amiga? Então, vamos lá. Já deu para responder, Tudo Alice? bom? Deu para responder a prova? Oi? Deu sim. Perfeito, perfeito. Então, bora lá. Então, antes de ler o texto, vamos dar uma olhadinha na pergunta. Então, a questão 1 diz assim: é correto afirmar que o texto tem como temática principal... Pessoal, todo texto tem como temática principal e ele vai trazer elementos secundários para corroborar essa ideia principal. Então, às vezes você vai achar algumas passagens ali que são secundárias, mas essas passagens, elas vão fluir ali para a ideia principal. Então, nesse caso, olha só, a ideia principal aqui é falar de uma construção de uma identidade de um povo. Que povo? O povo de Moçambique. Então, diferentemente de outras questões, aqui o próprio enunciado já vai trazer muitas dicas para a gente responder essa questão 1, que vai falar sobre a ideia principal do nosso texto. Então, a questão diz assim: as questões sobre identidade marcaram as últimas décadas do século XX e chegaram até o século XXI. E na perspectiva dos estudos culturais, filosóficos, sociológicos, linguísticos, romancistas e poetas discutiram a temática. Nesse cenário, ou seja, do final do século, da metade do século XX para o início do século XXI, levando em consideração essas perspectivas culturais, sociológicas, filosóficas, né? Então, considere o poema Identidade, do escritor e poeta moçambicano Mia Couto. Então, esse poeta é natural de Moçambique, né? Então, identidade. Preciso ser o outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a descasta, sou pólen sem inseto, sou areia sustentando os sexos das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo, porque luto, nasço. Então, repara, identidade, a construção de uma identidade de um povo, né? Então, preciso ser o outro para ser eu mesmo. Ou seja, então a gente não é individual. Quando a gente pensa na construção de uma identidade, a gente é social, a gente é coletivo, né? Nós somos um grupo, né? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de identificar. Um grupo, porque o ser humano, ele é um ser social, né? Então, eu preciso do outro para ser eu mesmo. Então, a partir da cultura, né,
dessa relação. Outra questão que eu observo aqui é que eu sou grão de rocha, sou o vento que desgastas, sou o pólen sem inseto, sou a areia sustentando o sexo das árvores. Então, uma hora eu sou o vento, uma hora eu sou a rocha, outra hora eu sou um vento. Então, aqui denota uma certa contradição, né? Contradição. Então, eu também percebo essa palavra-chave aqui no meu texto. Outra coisa, que quando a gente está pensando em uma identidade coletiva, eu estou pensando o quê? Na pluralidade, né? Pluralidade. Então, eu também consigo identificar essas palavras-chave no meu texto. Ó, aí ele diz assim: existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo que luto, nasço. Então, aqui também há incertezas, ó. Incertezas. E há também esperanças, né? Esperanças. Então, essas palavras aqui são importantes, sim, para a gente fazer a leitura da questão. Então, há uma identidade coletiva, uma pluralidade, há uma contradição, né? Há umas incertezas e há esperanças. Então, vamos lá. A diz assim: os conflitos que marcam a espacialidade de Moçambique, desde o período colonial até a contemporaneidade. Então, veja, o texto não me permite fazer essa conclusão, desde o período colonial, ou seja, essa época exatamente como está aí na alternativa A, o texto não menciona isso. Então, a gente não pode marcar a letra A, porque se a ideia principal fosse falar sobre esse período, teria falado de uma forma mais explícita, né? Letra B. A constituição das identidades africanas, divididas entre os moldes do imperialismo europeu e as tentativas de assumir a identidade autóctones, ou seja, essa palavra aqui, ó, autóctones, significa dizer, eu vou me desfazer dessa identidade, influência europeia, eu vou construir a minha identidade a partir do meu povo, tá? Eu digo, essa letra B aqui faz até um pouquinho de sentido, mas repara que ela está trazendo uma abrangência maior do que o texto me permite concluir, porque ela está falando sobre a identidade africana, e a África é um continente, e Moçambique é um país que está dentro desse continente. Então, a letra C. O processo de constituição da identidade moçambicana. Então, você pode ir vendo por partes. Ó, até aqui está perfeito. Ó. O processo de constituição da identidade moçambicana na pós-modernidade é marcada por incertezas e esperanças. Olha as palavras aqui, ó, incertezas e esperanças. Aí, ó, o que é pós-modernidade? Pós-modernidade é um movimento amplo, surgido depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em meados do século XX, e se estende até os dias atuais. É um movimento filosófico, é um movimento cultural, é um movimento artístico, que em que a verdade está um pouco diluída, né, questionável, ou seja, é a negação do iluminismo. É o contraponto à modernidade. Então, se a modernidade pregava a ciência, a razão, a pós-modernidade, ela questiona a ciência, ela questiona a razão, ela questiona o iluminismo. Ou seja, a gente está vivendo essa época. É a época da negação da própria identidade. O que é a cultura moçambicana? Né? Então, questiona toda uma herança, por exemplo, europeia, e diz, ó, vamos construir agora uma identidade a partir do pluralismo, a partir da nossa perspectiva aqui do país. Então, essa construção de identidade traz essas incertezas, essas esperanças. Então, a letra C, ela está perfeita, ó. É o processo de constituição da identidade moçambicana. Em que época? Na pós-modernidade, ou seja, pós-modernidade é justamente aquela época que o texto aqui está falando, ó, as últimas décadas do século XX, que se estende até o início do século XXI. Está tudo certo. E é marcada por incertezas e esperanças. Então, se eu não acho erro na letra C,
eu vou colocar a letra C como sendo um gabarito. E se a letra B fazia sentido para mim, eu vou descartar a letra B, porque a letra B ela é mais ampla. Então, a letra B, desculpa, ela leva para um campo em que o texto era mais restrito, né? Então, falava sobre Moçambique e não sobre a África no sentido geral. Então, a letra C está mais correta do que a letra B. A letra D. A busca incessante por uma nova identidade africana para situar Moçambique no cenário pós-moderno. Não, Moçambique já está no cenário pós-moderno. Inclusive, essa construção da identidade falada pelo poeta Mia Couto, né, já nos permite entender que Moçambique está vivendo também, assim como o mundo está vivendo esse processo de mudança. Então, a letra D está errada. E a letra E, a necessidade de mudanças identitárias dos países africanos no século XXI, que ainda vive entre as tradições do passado e as promessas contemporâneas. Então, a necessidade de mudança identidade dos países africanos. Repara que dos países africanos, o texto não fala sobre os outros países, fala só sobre Moçambique. Então, a letra E também, da mesma forma como a letra B, até faz sentido, mas a letra C, ela é mais objetiva, ela responde melhor, sem nenhum tipo de refutação. Então, você não consegue refutar nada que a letra C diga. Então, repare que quando você estiver buscando uma questão de compreensão e interpretação, principalmente quando a questão de compreender o que o texto disse, busque sempre uma resposta objetiva. Então, a letra C ela é mais objetiva do que as outras. Resposta, letra C. A 2. Um dos primeiros versos. Preciso ser o outro para ser o mesmo. Expressa uma ideia de... Qual é a ideia? Necessidade do outro para constituir a própria identidade. Então, eu preciso do outro para construir a minha identidade. Então, eu sou influenciado pelas pessoas do lugar onde eu vivo. Então, a letra A está perfeita. Repara, não tem nada de erro na letra A. Agora, uma marca da CPCOM, pessoal, é o seguinte. Olha só. Percebe aqui que todas as alternativas é separada por vírgula? Então, justamente, às vezes uma parte está correta e a outra parte está incorreta, o que anula a alternativa. Então, veja a letra A. Necessidade do outro. Perfeito. Para construir minha própria identidade. Perfeito também. Então, as duas partes, elas estão corretas. Mas vamos ver a letra A2. Desvalorização de si mesmo. Não. Quando eu imerjo, por exemplo, quando eu busco influências da cultura do meu lugar, eu não estou me desvalorizando, né? Então, essa parte aqui é o que deixa a alternativa errada. Agora, essa segunda parte está certa. Valorização da alteridade. O que é alteridade? Alteridade é eu ver no outro questões que vão enriquecer o meu eu, né? E o meu eu também vai enriquecer o outro. Então, a alteridade é essa relação de troca, né? Então, essa segunda parte está correta, mas a primeira está errada. A C, dúvida entre o C e o T, essa primeira parte está errada. Trazendo uma reflexão filosófica, pronto. Essa segunda aqui está correta, está perfeita, mas essa primeira está errada. A letra D, troca de identidade? Não estou trocando de identidade. Eu estou enriquecendo, estou construindo uma própria identidade. Então, essa primeira parte está errada. Né? Aí, a minha pela do outro, se fosse só a construção, tudo bem. E a letra E, certezas que a plenitude das identidades, certeza sobre a plenitude das identidades pós-moderna. Pessoal, a palavra certeza e a palavra pós-modernidade não combinam, porque a pós-modernidade é justamente a ausência de certezas, né? Você questionar as verdades do iluminismo, questionar a ciência e tal. Então, essas duas palavras, uma anula a outra,
né? Elas vindo na mesma frase não faz sentido. Então, a resposta é a letra A, né? Então, veja como a gente precisa também ampliar as nossas leituras para poder dominar bem uma questão de texto. Mas essa questão aqui está um nível muito alto mesmo. Mas a resposta aqui é a letra A. Vamos para a 3. A repetição da forma sou nos versos, ó, vamos lá. Sou o grão de rocha, sou o vento que a descarta, sou pólen sem inseto, sou areia sustentando o sexo das árvores. Então, esse sou, o que é que ele diz, né? O que é que ele enfatiza? Então, vamos lá. Vejam aí essa questão 3. O que é que a questão 3 enfatiza? Alternativa A. Um estado de mudança constante do processo de identidade na contemporaneidade. Então, olha só. Vamos procurando os erros comigo, ó. Um estado de mudança constante no processo de identidade. Por que tá um processo de mudança está tudo perfeito aqui? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, ela está mudando. Ó, é um processo de mudança constantes. Em que? No processo de identidade. Tudo certo. Aonde? Em que momento? Na contemporaneidade. Então, percebe que a letra A está perfeita? Então, a letra A não tem erro, não. Então, a letra A a gente já vai colocar como sendo a alternativa. B. A necessidade de assumir diferentes posturas identitárias ao longo da trajetória humana, desde o passado até o presente, ó, a necessidade de assumir diferentes posturas identitárias ao longo da trajetória humana. Repara que esse verbo sou, ele está no presente. Então, eu sou agora uma coisa, outra hora eu sou outra. Então, é simultaneamente, né? Não é ao longo da trajetória, não é uma questão temporal, é uma questão do presente. É uma situação simultânea. Simultânea. Mas você percebe que a letra A, ela tá muito mais, ela responde muito melhor a resposta. A C. A insistência em marcar identidades plurais em oposição às identidades europeias, fruto da colonização, aqui já é uma viagem, é uma extrapolação, ó. O texto não fala disso. Então, aqui a gente já pode eliminar. O destaque dado aos elementos naturais, vendo-os como essenciais para a composição da identidade dos seres humanos. Não, pessoal, quando ele diz assim, eu sou o vento, eu sou a areia, ele não está dando importância aos elementos naturais. Isso aí é uma metáfora, ó. Metáfora. Na verdade, ele está usando esses elementos naturais para uma outra finalidade, para falar sobre essa pluralidade do ser, sobre essa questão da identidade humana. Então, a letra D não faz sentido. E a letra E, a sonoridade, através da repetição. Então, será que, de fato, ele quer apenas esse sou, ele quer apenas transmitir uma sonoridade através da repetição? Não, né? Isso aí nunca, não é o núcleo principal da questão. Não é o núcleo. Então, o objetivo é justamente falar sobre a pluralidade. Então, a resposta é a letra A. Então, a resposta que é mais objetiva e que responde diretamente à questão. Vamos para a questão de número... as questões 4 e 5 agora. A partir do fragmento do poema No Caminho com Maiovisky, de Eduardo Alves da Costa, respondam as questões de 4 a 6. Tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim. Questão 4. Indique a estrutura linguística, ou seja, o tipo textual, a tipologia textual, que possibilita a construção do poema No Caminho com Maiovisky, né?
Então, será que é um texto expositivo? Será que é um texto descritivo? Será que é um texto injuntivo ou será que é um texto narrativo? Então, veja, na língua portuguesa, a gente tem 4 tipos de textos, né? Tem os textos narrativos, que tem como objetivo o quê? Contar uma história. Tem o descritivo, que tem como narrativo descrever algo. Então, é um texto parado, é como se fosse uma fotografia. O texto não evolui. Então, você percebe que aqui, ó, na primeira noite eles se aproximaram, depois roubaram uma flor. Então, se tem passagem de tempo, não é descritivo, tá certo? E olha só, e se a questão está falando sobre o mundo real, ou é narrativo ou é descritivo. Então, aqui a gente já sabe que é narrativo, por quê? Porque está contando uma história. Uma pessoa estranha, um invasor, invadiu o jardim do eu lírico, do eu poético, e roubou uma flor. Então, aqui está contando uma história. Aí tem o texto injuntivo, que é o passo a passo, é ensinar alguma coisa, no caso, um manual, uma receita de bolo, não é o caso aqui, o texto injuntivo. E tem o dissertativo. O dissertativo, pessoal, ele sempre vai falar sobre uma ideia. O que não é o caso aqui. O texto não está falando sobre uma ideia. Aí, o dissertativo tem 2 tipos. Tem o argumentativo, que é quando você usa as suas próprias palavras, e o expositivo, que é quando você usa palavras de outras pessoas para defender aquela ideia. Então, você percebe claramente aqui a resposta é narrativo, né? Eita, desculpa. Narrativa, apaguei aqui sem querer. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Narrativo, né? Descritivo não é, porque o texto não é estático. Aí, expositivo e dissertativo argumentativo não é, porque não está defendendo uma ideia. E injuntivo não é, porque não está dando um passo a passo, ensinando nada. Então, a resposta aqui é letra E, narrativo. Pode falar, meu amigo. Professor, essa daí estava bem fácil, né? Porque no próprio texto estava falando a velha história. Perfeito, perfeito. A velha história. Então, é perfeito. Exatamente, Leão. Às vezes o enunciado o próprio texto já dá a dica, né? Então, aqui é narrativo. Agora vamos para a questão 5, ó. Estruturalmente, o fragmento acima constitui-se 5 versos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Sintaticamente, possui 2 períodos. Ó, o período ele termina com o ponto final, ou então o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Então, aqui tem 1, 2. Então, aqui eu tenho 2 períodos, ó. Perfeito. Primeiro período. Segundo período. Aí, ó, quantas orações compõem os 2 períodos? Então, pessoal, para a gente contar o número de orações, a gente vai ter que contar o número de verbos, porque cada verbo é uma oração, né? Então, aqui eu tenho, tu sabes, ó, já é um verbo. Conheces, 2 verbos. A primeira noite, eles se aproximaram, 3 verbos. E roubaram, 4 verbos. Mas tem uma pegadinha aqui, pessoal. Tem um verbo aqui que está em elipse. Elipse é quando você deixa subentendido, ó. Ó, tu sabes, conheces melhor do que eu conheço. Então, aqui tem um verbo em elipse, o verbo conhecer. Então, aqui a gente já, no caso, é 5 verbos, então 5 orações. Ó, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó, tu conheces melhor do que eu. Então, aqui melhor do que eu é uma comparação, né? Para a pessoa conhece mais do que eu. Então, toda oração comparativa, o segundo verbo fica em elipse.
Tá certo? Ó, se eu disser para você, eu estudo igual a você. Então, aqui está subentendido a palavra estuda. Ó, desculpa, deixa eu botar aqui, ó. Aqui está subentendida a palavra estuda. Por quê? Eu estudo igual a você estuda, mas eu não vou repetir. Na oração comparativa não faz sentido eu repetir o verbo, né? Então, ó, se eu disser para você assim, ó, eu conheço este assunto mais do que você. Aí, subentendido, você vai colocar aqui, conhece. Ó. Então, tudo aqui é comparação. Eu estou comparando o meu estudo com o seu, né? O meu conhecimento com o seu. Então, é uma comparação. Então, toda oração adverbial comparativa, né? Sempre o segundo verbo vai ficar subentendido. Então, eu estudo igual a você estuda. Então, aqui tem 5 orações, são 5 verbos, né? Inclusive, eu falo isso lá na aula de conjunção, né? A conjunção comparativa e na oração também, na oração subordinada adverbial comparativa, o segundo verbo fica subentendido. Então, aqui você já sabe. Resposta letra A. Questão 6. O primeiro período do fragmento é formado por orações coordenadas assindéticas, portanto, justapostas, sem a utilização dos conectivos entre elas. No entanto, é possível inferir a relação entre as orações, o sentido de, né? Então, no primeiro período, ou seja, nesse primeiro período aqui, ó. Tu sabes, tu conheces. Então, repara que a sindética significa dizer que não tem conjunção no meio. Ó. Tem 2 orações. Tu sabes, tu conheces. Aqui está reafirmando. Isso aqui está parafraseando. Porque, ó, tu sabes, tu conheces. Então, está dizendo de novo com outras palavras. Então, aqui, no caso, reafirmação, né? Então, não é redundância, não é dúvida, não é suposição e não é adversidade. É reafirmação. Ó, saber, conhecer, né? Então, é dizer de novo, é parafrasear. Parafrasear. Pode falar, Julião. É sim, Renata. Toda oração assindética é justaposta. Elas vêm juntas sem a presença de um conectivo. Tá certo? Julião, você levantou a mão? Pode falar, fica à vontade. Vamos trocar ideia aí. Não, professor, não foi eu, não. Não? Ah, foi Renata, foi Renata. Ah, foi Renata. Renata, exatamente. Toda oração coordenada assindética é oração justaposta. Questão 7 e 8. Se você faz tudo igual, é seguro que você nunca se perca. Mas é possível que nunca se ache. Na frase, a palavra mas indica, ó, se você faz tudo sempre igual, é seguro que nunca se perca. Contudo, porém, é possível que nunca se ache. Então, esse mais está trazendo uma oposição, né? É uma conjunção adversativa. Então, está trazendo a ideia de oposição. Resposta, letra C. Oposição entre as duas ideias. As outras não faz sentido, né? Conclusão, comparação, explicação, continuação. 8.
a expressão se você faz tudo igual, ó, se, caso você faça tudo igual, então você vai ter esse resultado. Então aqui é uma condição, ó, o se você fizer tudo igual é uma condição. Então, introduz uma oração subordinada adverbial condicional. Letra, letra B. Então, pessoal, sempre que tiver conjunção, você vai olhar o sentido, né? Então, por exemplo, essa aqui tem um sentido de adversão, de oposição. Essa aqui tem um sentido de condição. Então, o sentido vai estar sempre na conjunção. Questão 9. Observe a tirinha abaixo para responder a questão 9. Ontem, nós nos divertimos verdadeiramente. Tão verdadeiramente que ninguém tirou foto. Vida e obra, Terêncio Roto. Então, esse aqui é o nosso texto. Ontem nos divertimos verdadeiramente. Tão verdadeiramente que ninguém tirou foto. Na tirinha, o vocábulo verdadeiramente, ó, que foi repetido 2 vezes, advérbio de modo, nos leva a compreender as relações pessoais em épocas de redes sociais. Ó. Então, as relações pessoais em épocas de redes sociais. Portanto, compreendemos como. Como é que a gente compreende essas relações pessoais em tempos de redes sociais? Ó, repare, é uma crítica. Às vezes as pessoas, elas, ao invés de viver o momento, de curtir, de aproveitar o momento, elas estão mais preocupadas em tirar fotos e postar. Então, essa é a crítica. Letra A verdadeira relação extrapola o desejo de quem ama. Letra B, verdadeiramente é o sentido do presente em todas as suas relações. Letra C, não vale a pena ser verdadeiro nos dias atuais. Letra D, relacionar-se verdadeiramente merece um registro? Ó, a letra D é o oposto disso. Relacionar-se verdadeiramente, nem sempre precisa tirar um registro. E ó, a letra C também, extrapolação total, né? Não vale a pena ser verdadeiro, né? O texto. Ó, e a letra E, o que importa em um relacionamento não é ter algo verdadeiro, mas parecer ter, para chamar a atenção das pessoas. Então, repare que a letra D, ela responde de forma bem objetiva ao que a gente compreende hoje em dia dessas relações pessoais em épocas de rede social, que o que importa em um relacionamento não é ter algo verdadeiro, mas parecer ter, para chamar a atenção das pessoas. Então, a resposta é a letra E. Então, uma dica que eu dou para vocês é que antes de ir para as alternativas, vocês, sem olhar as alternativas, vocês já tentem dizer assim, o que é que esse texto diz? Ó, repara que quando a gente faz a pergunta, meio que a gente já vem a resposta. Aí só basta a gente comparar com as alternativas para achar a resposta que a gente já sabe. Vamos aqui para a questão 10. Analise a tirinha de Mafalda e responda as questões 10 a 12, de 10 a 12. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeita a rua, qual é o sujeito? O prefeito. Então, ó, vamos lá. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O primeiro quadrinho da tira, Manuelito fala da dificuldade para entender esse conceito. O que leva, portanto, à resposta do garoto no último quadrinho. Então, veja. Vamos lá. Alternativa A. A alternativa A diz assim: a realidade das aulas
a realidade das salas de aula, onde se tornam comum as dificuldades de aprendizagem dos termos essenciais da oração. Letra B, a subjetividade dos conceitos de sujeito e predicado, confrontando com a proximidade de uma ação concreta na ocasião do questionamento, ou seja, o lixo jogado na rua. Então, ó, se você for responder essa questão direitinho, ó, veja, a letra A realidade das salas de aula, onde se tornam comum as dificuldades de aprendizagem dos termos essenciais da oração. Não, isso aqui não faz sentido para a questão, porque você está extrapolando, está levando aí um conhecimento que não tem relação com o que a história em tirinha está falando. O que a história em tirinha está falando? Essa questão do sujeito gramatical e o sujeito da vida real que deveria ser responsável pela essa limpeza da rua. Então, sujeito, que é um termo essencial da oração, por ter essa proximidade, né, desses termos, é o que gera essa pergunta, né? O que leva a essa resposta. Então, a letra B, ó, a subjetividade dos conceitos sujeito e predicado, confrontando com a proximidade de uma ação concreta, na ocasião do questionamento, o lixo jogado na rua. Então, a letra B, ela responde de forma bem objetiva. Letra C. A degradação do espaço e a ineficiência do poder público, aqui é uma extrapolação também. Letra D. A dificuldade de se compreender tais conceitos nessa faixa etária. Não, né? Aqui também é uma extrapolação, porque não necessariamente uma pessoa nessa faixa etária, já um meio adolescente, teria dificuldade de entender o que é sujeito e predicado. E a letra E, a percepção de que a população, ao jogar lixo na rua, enfeita a cidade. Aqui é extrapolação total, né? Então, a resposta é letra B. Ó, pessoal, então, veja. Os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado, é o seguinte: quando você tira o sujeito, tudo que sobra é o predicado, inclusive o verbo, né? Porque o verbo já está dentro do predicado. Então, ó, quando você tira o sujeito, ó, sujeito, esse lixo enfeita a cidade. O que é enfeita a cidade? Esse lixo. Então, eu tenho o sujeito. E tudo que sobra é o predicado. Então, tem sujeito e predicado. Então, a frase é, na frase, esse lixo enfeita a rua. Qual é o predicado? Enfeita a rua. Resposta, letra B. Tá certo? Agora, pessoal, não confundir, ó, predicado, que é um termo essencial da oração, com predicativo. Predicativo é aquele termo adjetivo, né, que qualifica o sujeito, qualifica o objeto direto, o objeto indireto, enfim. O predicativo é diferente do predicado, né? Por exemplo, predicativo do sujeito é sempre aquele termo que vem depois de verbo de ligação. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo, ó. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Então, quando eu tiro aqui o sujeito, ó, ele, tudo que sobra é o predicado, certo? Agora, esse termo inteligente, ele é um adjetivo e ele está se relacionando com o sujeito. Então, só essa palavra inteligente aqui é predicativo do sujeito, ó. Então, anote aí para vocês verem a diferença, depois pesquisarem a diferença entre predicado e predicativo. Ó. Predicativo é o termo adjetivo e predicado é o termo integrante da oração, né? Então, não confundir predicado com predicativo. Então, tudo certo. Vamos para a questão de número 12. Em relação ao pronome esse,
no fragmento esse negócio, do primeiro quadrinho, o que explica o seu uso? Vamos lá, aqui, ó. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio do sujeito. Não entendo esse negócio do sujeito e predicado. Então, pessoal, olha só. Antes da gente responder, eu queria só mostrar aqui de forma bem rápida, ó. O pronome esse, quando tem dois S, ele se refere só a três coisas, a três coisinhas. Ó, o primeiro é com relação a algo que foi dito antes, ou seja, no tempo, um tempo passado, mas um passado relativamente curto, né? Então, quando eu digo assim, essa sexta-feira que passou agora, ó, essa sexta-feira, então é um tempo que passou, mas é um passado próximo. Ou então, eu posso falar o esse com relação a espaço. Ó, com relação a espaço. Ou seja, é algo que está relacionado próximo ao meu interlocutor. E quando eu digo assim, essa camisa que você está usando aí, essa camisa, ou então é com relação a camisa está próxima do meu interlocutor. Aí eu uso essa camisa aí. Ou então, quando é dentro do texto, há algo que foi dito antes, um processo de referenciação. Referenciação. Então, quando algo já foi mencionado dentro do meu texto, aí para eu retomar, eu digo isso que eu disse, ou essa situação que eu falei, né? Então, repara que eles dois vêm na rua, né? E o pronome esse foi usado pela primeira vez, ó. Não dá mais. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio do sujeito. Então, ele começou esse assunto do nada. Então, é claro que ele estava falando sobre algo que tinha sido dito anteriormente pela professora. Então, a professora estava explicando esse assunto, e aí ele disse, ó, esse assunto aí que a professora estava explicando, eu não entendo. Então, vamos para as respostas agora. Então, o pronome esse, no caso, o que se aplica ao seu uso? A proximidade entre professor e Manuelito? A proximidade entre os interlocutores? O acontecimento unicamente no presente? A referência a um acontecimento no passado? Sim, ó. A interlocução com Mafalda? Então, aqui a resposta é: o esse faz referência a um assunto que que aconteceu no passado. Então, foi algo que foi debatido na última aula, né? Então, a referência a um acontecimento já passado. Resposta, letra D. Então, esse é um pronome demonstrativo, né? E só serve para essas três possibilidades: tempo, espaço, referenciação. Agora vamos para as últimas três questões. Vamos ler primeiro a questão para poder ir para o texto. Segundo o texto, a principal razão pela qual o Brasil voltou ao mapa da fome foi... Vamos lá. O Brasil sai novamente do mapa da fome, segundo o relatório da ONU. Após ter voltado ao mapa em 2022, o Brasil é classificado fora da zona de insegurança alimentar grave. Então, o Brasil saiu novamente do mapa da fome, de acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, 28, pela Organização das Nações Unidas. Segundo o levantamento, menos de 2,5% da população está em risco de subalimentação, situação em que uma pessoa consome de forma habitual menos calorias do que o necessário para manter uma vida ativa e saudável. O mapa da fome é elaborado pela FAO, agência da ONU especializada em alimentação e agricultura, e mede o acesso da população
a alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. O anúncio foi feito durante um evento oficial da segunda cúpula do Sistema de Alimentares da ONU, em Addis Abeba, na Etiópia. O Brasil já havia saído da lista dos países com fome em 2014. No entanto, após uma análise dos dados de 2018 a 2020, a ONU recolocou o Brasil na categoria, apontando um aumento da insegurança alimentar no período. Então, quando foi que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome? Entre 2018 e 2020. Por quê? Porque foi apontado um aumento da insegurança alimentar nesse período. Então, ó, a principal razão pela qual o Brasil voltou ao mapa da fome em 2022 foi a redução da produção agrícola no país. Aqui é uma extrapolação. O texto não fala sobre isso. O aumento da insegurança alimentar entre 2018 e 2020. Pronto, aqui respondo. Ó. Um problema de logística no transporte de alimentos. Aqui é uma extrapolação também. A diminuição do número de calorias consumidas pela população em 2014. Não, em 2014 ele saiu do mapa da fome, né? Então aqui está dizendo o oposto do que o texto diz. E a letra E, a saída do país do mapa da fome em 2014. Ó, tudo bem, aqui está certo, mas não responde a principal razão pela qual o Brasil voltou para o mapa da fome em 2022. Então, em 2014 ele saiu, mas isso não foi razão para ele voltar. A razão foi o aumento da insegurança alimentar entre 2018 e 2020. A resposta é a letra B. 14. No anúncio, abre aspas, no trecho, abre aspas. O anúncio foi feito durante um evento oficial da segunda cúpula dos sistemas alimentares da ONU. A expressão evento oficial tem como função principal. Então, veja, para dar mais credibilidade, né, à notícia. Então, não foi dado em um evento qualquer. Essa notícia foi dada em um evento oficial da ONU. Então, vamos lá. Letra A. Destacar a importância institucional do encontro? Sim, ó, letra A está perfeito. Então, encontro oficial, evento oficial, destaca a importância, não foi qualquer evento. Então, a letra A está correta. Letra B, indica que o evento foi informal? Não. Letra C, demonstrar que o evento aconteceu apenas virtualmente? Aqui é uma extrapolação, né? Letra D, criticar a organização? Não, né? Não tem como criticar a organização. Sugerir que o evento não tinha relação com a alimentação? Também não. O texto, não, inclusive, ó, da cúpula de sistemas alimentares. Como não tinha relação? Claro que tinha. Então, a resposta é a letra A. Então, pessoal, essa questão de extrapolação que eu estou falando, extrapolação é quando uma alternativa não tem relação com o que o texto está dizendo, sabe? Então, se a alternativa não tem relação com o que o texto disse, então a gente desconsidera. E agora vamos para a nossa última questão. No trecho, abre aspas. Após ter voltado ao mapa em 2022, o país é classificado como da zona de insegurança alimentar grave. Né? Então, a palavra grave desempenha a função de. Então, pessoal, veja, insegurança alimentar. Como é que está a segurança alimentar? Grave. Então, a palavra grave é um adjetivo. Certo? Então, aqui, ó, a letra A, substantivo, não. Letra B, verbo no particípio, não. Letra C, adjetivo qualificativo, sim. Letra D, advérbio de intensidade, não. E conjunção explicativa, não. Ó, aí o que é que acontece? Muita gente pensa assim,
mas o adjetivo aí, você está dizendo que é qualificativo. Então, pessoal, qualidade não necessariamente precisa ser uma qualidade boa. Eu posso dar uma qualidade ruim, eu posso dar uma qualidade mais ou menos, entendeu? Por exemplo, se eu disser assim para você, a prova foi, então aqui a prova é sujeito, verbo de ligação. Depois disso, eu posso colocar, obrigatoriamente, eu tenho que botar uma característica, eu tenho que botar um sujeito. Ora, desculpa, eu tenho que botar um adjetivo, né? Que vai ser o meu predicativo do sujeito. Então, eu posso botar uma qualidade boa, a prova foi boa, mas eu posso colocar uma qualidade ruim. A prova foi ruim. Ou então, eu posso colocar uma qualidade insignificativa. Eu posso dizer assim, a prova foi normal. Então, tudo isso é adjetivo e está qualificando prova. Então, adjetivo qualificativo não significa necessariamente algo bom, né? É uma qualidade. Pode ser boa, ruim ou mais ou menos, né? Então, é isso. Respondemos as 15 questões. Eu não trouxe a parte de raciocínio lógico, por quê? Porque raciocínio lógico só é cobrado para os cargos de nível superior. Para os cargos de nível médio e técnico, são cobrados o quê? Questões de informática. Então, depois a gente vai ter encontros só para nível médio, só para nível superior, para a gente poder trabalhar raciocínio lógico para um grupo e informática para outro grupo, entendeu? Então, assim, a parte de português, lá na hora da prova na CPCOM, são 15 questões. Eu estou trazendo provas, assim, mais difíceis, justamente para a gente treinar as provas difíceis mesmo, para quando vier uma fácil, a gente tirar de letra. O que é que eu observo, por exemplo, com relação a essa prova de hoje? Eu observei que a parte gramatical, para quem já tem assistido às minhas aulas, está de boa, assim, é bem tranquilo, assim, a parte gramatical não estava difícil, o que estava difícil aqui era a parte de interpretação de texto. Aí, a parte de interpretação de texto requer treino. Quanto mais a gente responder provas, responder questões, mais a gente vai ficando gabaritado aí para se dar bem lá na hora da prova. Mas o que vocês acharam, assim? Vocês gostaram da prova? Tem alguma dúvida sobre alguma questão que não ficou clara? Eu volto na questão, viu? Eu achei a prova boa, só que assim, as aulas estão um pouco ainda atrasadas, né? Porque eu já comecei na metade. Mas excelente, é aprendizagem demais que eu fico desorientada com tanta aprendizagem dentro de uma aula só. Perfeita. Olha, vindo da senhora, que é professora, e minha irmã falou que minha irmã trabalha com a senhora, né? Diz que é uma das melhores que já viu, assim, que assim, ela disse, alfabetiza como ninguém, Elis, minha irmã, dizendo, sabe? Então, para mim é uma honra ouvir isso da senhora, viu? Mas ficou alguma dúvida que é... Hã? Não, muito, muito bem explicado, né? Que depois eu revejo todo o seu vídeo novamente, quando você posta lá, eu revejo, né? E vejo alguma coisa que me deixou ainda em dúvida, eu revejo novamente e volto a tirar minhas dúvidas, viu? Pronto, muito obrigado, Alice. É isso mesmo, a gente tem que revisar. Concurso é repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Pode falar, meu amigo. Professor, foi assim, foi boa e muito desafiador a prova, mas a questão de interpretação. A questão quinta, que foi uma verdadeira casca de banana. Deixa eu ver qual Eu foi. caí. Essa das orações, né? Essa Eu, das eu, orações. eu já se lendo aqui, rapaz, ficamos batendo cabeça aqui. Procurando E o quinto verbo. isso. Que, assim, na mente da gente não existia esse quinto verbo. Era a letra B que só tinha quatro e tchau. Uhum. Não, porque assim, veja, toda oração subordinada, ela requer o quê? A presença de um verbo. O termo subordinado, ela precisa de um outro verbo. Para você dizer, isso aqui é uma oração subordinada
né? A principal. Então, veja, olha só aqui, deixa eu só mostrar novamente essa questão. Se eu digo assim, deixa eu colocar aqui. Tá assim, João trabalha. Isso aqui é uma oração principal. João trabalha. Sujeito e verbo intransitivo. João trabalha. Aí eu vou colocar uma informação a mais. Eu vou colocar aqui, ó. Vou tirar esse ponto e vou colocar aqui. Igual ao seu pai. Aí você diz assim, esse igual ao seu pai está trazendo uma ideia de comparação. Então, se você já sabe que é comparação, você já sabe que é um termo adverbial comparativo. Aí você vai dizer assim, isso aqui é uma oração subordinada, porque todo termo adverbial é um complemento, e todo complemento está subordinado a uma oração principal, entendeu? Então, aqui é oração subordinada adverbial, porque sempre que estiver trazendo a ideia de comparação, de final, de finalidade, né? De tempo, de lugar, é adverbial. Então, oração subordinada adverbial comparativo. Aí você diz assim, mas para ser oração tem que ter verbo. Cadê o verbo? Você já sabe que toda oração comparativa, o verbo fica subentendido. Ó, aqui no caso, né, trabalha, então eu vou repetir o mesmo verbo. Ó, João trabalha igual seu pai trabalha. Só que eu não vou colocar João trabalha igual seu pai trabalha, porque o texto fica feio. Eu não falo isso no dia a dia. Eu deixo o verbo subentendido. Então, João trabalha igual seu pai. Repara que a escrita, ela vem para reproduzir a fala. Então, se eu não falo o segundo verbo, eu não vou escrever também o segundo verbo. Então, eu vou deixar o segundo verbo subentendido. Mas a aula de hoje serviu para que vocês não errem mais esse tipo de questão. Quando for comparativo, vocês já sabem que existe uma oração, mas essa oração ela está em elipse, ou seja, está subentendida. Tá certo? Isso é bom demais, assim, é bom demais. Eu gosto quando eu erro lá na hora, quando eu erro alguma questão, treinando, porque aí eu vou atrás da resposta. Alguém quer colocar mais alguma observação? Fica à vontade, fica à vontade. Estou com pressa, não. Quer fazer alguma pergunta, assim, sobre... Pode falar, João. Nem precisa levantar a mão, pode falar direto já. Professor, também assim, as questões de interpretação aqui, uma aula que eu estava assistindo e eu estava falando para a Jacilene que era muito importante, a questão assim, quando o tema está sugerindo algo polêmico, tipo o aborto. A gente que somos cristãos, né, todos nós aqui cristãos, a gente vai defender a vida, não é isso? E a gente deve entender que é o texto que está falando aquilo ali, não o seu pensamento. Como acho que foi a questão do amor verdadeiro, eu fiquei debatendo aqui com ela, eu disse, não é essa não é essa não, que ela acertou, né? Foi? Pô, ela acertou, eu fiquei assim, depois realmente eu vou concordar. Mas o meu erro aqui, minha falha, foi a questão da charge aí do prefeito, que é a questão acho que se me engano foi a 8, se me engano, a do prefeito, que o rapaz lá responde, o prefeito, Sim. eu errei assim. Perfeito. Até porque o texto, a gente tem que analisar o texto, né? E uma coisa que eu adianto para vocês assim também, é que quando a gente está falando de sujeito gramatical, que é um termo essencial da oração, o sujeito, a gente está falando de sujeito gramatical.
Por quê? Porque às vezes a gente confunde com o sujeito como se fosse uma pessoa, sabe? Por exemplo, se eu disser assim para você, ó, se eu disser assim para você, ninguém bateu, ninguém bateu a porta. Aí, quando eu digo assim, vou fazer essa análise sintática, eu vou partir do verbo. Quem bateu a porta? Ninguém. Então, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Aí você me diz assim, mas ninguém é o sujeito, porque a gente sempre pensa sujeito como se fosse um termo, uma pessoa. Mas quando a gente está falando de sujeito, que é um termo gramatical. Então, ninguém é um sujeito. Então, lá na hora da prova, quando ele estava falando dessa relação sujeito gramatical, o menino entendeu o sujeito prefeito, ou seja, a pessoa. Então, isso gera dúvidas, assim, confusão, sabe? Por exemplo, porque a gente, sujeito é uma função sintática, e o menino entendeu como um conceito semântico, né? Então, ele confundiu, às vezes, essas coisinhas, mas quando a gente vai respondendo as provas, a gente vai ficando cada vez mais preparado para não errar de jeito nenhum questões assim, sabe? Então, pessoal, eu fico muito feliz assim com a interação, porque eu quero muito, muito mesmo assim ver resultados. Eu quero que a gente passe, entendeu? Quero que vocês passem e vocês tenham excelentes resultados, entendeu? Porque se a gente está estudando todos os domingos e os nossos concorrentes não, então a probabilidade é a gente ter resultados positivos. Então, eu gosto muito dessa interação. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou até parar aqui a gravação, mas domingo a gente tem outra prova, né? Vou trazer outra prova nesse nível para a gente treinar ainda mais